Greenville, Kentucky, uma pequena e pacata cidade. O censo do ano 2000 dizia que eles tinham 4.398 moradores. Isso significava que um ano antes, em 1999, eles tinham 4 pessoas a mais. Essa é a história de uma grande família, uma família super unida, super amorosa, porém, isso não impediu com que o mal aparecesse nela. O caso de hoje é da família Wedding. Sexta estranha com gente esquisita. Olá, meus queridos estranhos e estranhas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal, onde eu conto casos estranhos, reais, criminais, algumas vezes por semana. Estamos agora no mês de março, estamos chegando aos nossos 200 mil inscritos. Eu estou muito feliz e eu estou querendo trazer esse mês mais vídeos para vocês e uns quadros diferenciados. Espero realmente conseguir. Então a gente não precisa chegar aos 200 mil inscritos para comemorar, né? A gente já começa a comemorar antes. E eu sempre comemoro com vocês a cada conquista. Vocês sabem disso. E para contar a história de hoje, que é uma história assim bem triste, que chocou realmente essa região rural bem pacata, eu preciso montar uma árvore genealógica. Então vamos lá para a vinheta do caso e eu começo a contar essa história para vocês. Essa história se inicia com um casal. Orby Eugene Wimberly nasceu dia 12 de agosto de 1921. Ele se casou com Adele, que nasceu dia 16 de outubro de 1923. Eles moravam em uma casinha na região rural, em um local chamado Greenville, e eles tiveram 2 filhas, Beverly e Jean. Esse é o núcleo da família Wimberly. E aí nós temos a entrada de uma pessoa de fora. Todd Wedding nasceu dia 4 de agosto de 1939 e ele casou-se com Beverly, a filha mais velha do casal Eugene e Adele. Só que Todd era o irmão caçula. Além dele, existia William Wedding, que nasceu em 1937. Aos 17 anos de idade, ele fugiu de casa porque aparentemente devia ter no mínimo violência ali. E ele entrou para as Forças Aéreas, onde ele teve uma carreira brilhante, participando de algumas guerras. Então, a filha mais velha do casal, Beverly Ann Wimberly, nasceu dia 29 de setembro de 1942. Aos 20 anos de idade, ela estava grávida do seu 3º filho. O casal tinha tido 2 meninas anteriormente, Kimberly e Joy. Todo mundo dizia que o temperamento de Beverly era maravilhoso. Ela era a palhaça da família, sempre queria fazer todo mundo rir. Ela era muito divertida. E Todd, o marido dela, era um homem honroso, que todo mundo gostava. O casal, tanto Todd quanto Beverly, eles trabalhavam, pelo que eu entendi, entregando jornais. Não ficou claro se eles entregavam individualmente para os clientes finais ou se eles agiam como distribuidores. Porém, eles tinham essa função e essa função vai ser interessante lá no final da história. Beverly era a irmã mais velha e a irmã mais nova era a Jean. Nesse momento que Beverly estava grávida do 3º filho, Jean tinha 24 anos de idade. Jean Carroll nasceu dia 20 de outubro de 1947. Ela era cabeleireira e era casada com Johnny. Johnny trabalhava em uma empresa que era uma distribuidora de alimentos. Enquanto Beverly estava grávida, ela tinha acabado de ter um filhinho. Um menininho chamado Joseph, que nasceu dia 30 de setembro de 1969 e todo mundo conhecia como Joey. Era uma família muito unida. Todo mundo ali morava próximo um do outro. E Beverly e Todd moravam ali basicamente no quintal da casa dos pais. Era uma região rural, eles tinham terras, né? Então, por que não dividir com a família? Depois de 2 meninas, Beverly e Todd tiveram um menininho. Deram o nome de Terry. E Terry era totalmente querido por todos. Era um menininho da família mesmo. Então, tanto as irmãs paparicavam como os pais paparicavam. Então eles tinham basicamente só 1 ano de diferença, eles cresceram juntos. E a família gostava de gravar o crescimento das crianças, como também gostavam de filmar toda a interação, todas as festas que existiam por ali. E era muito bonitinho ver como os dois eram unidos. Eles eram primos, porém era como se fossem irmãos.
E não tinha diferença no cuidado, na criação de nenhum deles. Eles eram cuidados com o mesmo carinho, dava para perceber. Então, lá na década de 90, os meninos cresceram e foram para a escola. Joey se deu super bem na escola. Ele era popular. Eles chamavam ele de borboleta social, ou seja, em todo lugar, em todo grupinho ele estava. Ele adorava a escola. Ele era querido, popular, ele foi em vários bailes de formatura, jogava basquete, o que fazia com que ele fosse popular também. E ele, como filho único, os pais estavam sempre muito orgulhosos e sempre se gabando também, né? Você tem amigas, você vai lá se gabar do seu filho, isso é normal, isso acontece. Só que por outro lado, Terry era bem diferente na escola. Ele cresceu muito, ele era muito alto, ele tinha uma voz que diziam que não combinava com ele, era uma voz fina. Então, por causa disso, ele era muito zoado, ele sofria muito bullying e ele não tinha amigos, ele ficava lá isolado. O tio dele, Bill, que é aquele homem que fez parte das Forças Aéreas, ele trabalhou por muitos anos nas Forças Aéreas, ele se aposentou em 1994, ele voltou para Greenville. Então ele também tinha ali as terras dele, a fazendinha dele, perto ali de todo mundo. E ele pôde ver como o Terry cresceu. E ele percebia, né, a diferença dos primos, tão próximos, com a mesma criação, com a mesma família, o quanto eles eram diferentes na escola e como isso futuramente pode ser que tenha moldado ou pode ser que tenha ajudado ali no temperamento deles. Pelo menos o que o Bill falava. Então, para se defender, o que Terry fez? Ele entrou, ele não tinha certeza se ele entrou para o karatê ou outro tipo de artes marciais, só que aí ele aprendeu a se defender. E ele disse que se alguém enchesse o saco dele, não seria legal. Então, quando terminaram a escola, Joey tinha muitos planos. Ele pensou seriamente em entrar para a polícia. Ele amava aquela comunidade, então ele queria fazer o bem para aquela comunidade. Fazer o bem e receber ainda um salário por isso, né? Olha só que maravilha. Ele também tornou-se pastor da igreja que eles frequentavam. Então todo mundo sabia quem era o Joey. Em novembro de 1991, ele tornou-se policial e quando ele se tornou pastor, ali próximo também, nos mesmos anos, um amigo que tinha acabado de pedir a namorada em casamento perguntou se ele poderia fazer aquela união, se ele poderia celebrar o casamento. E claro, ele disse que sim, e foi um casamento muito bem realizado. Em janeiro de 1992, a família Wimberly se junta ali na igreja e depois para uma festa, para uma ocasião bem especial. O casamento de 50 anos de Eugene e Adele. Então estava toda a família. A gente pode ver por algumas gravações que as pessoas chamavam então Terry para tirar foto. E, gente, tem uma foto aí, que nessa foto a gente vê basicamente todo mundo ali da árvore genealógica que eu falei pra vocês. Nós temos o casal que acabou de fazer 50 anos de casados, Eugene e Adele. E aí do lado de cada um deles tem as filhas deles, Beverly de um lado e Jean de outro lado. Aí nós temos os filhos homens de cada uma das mulheres. Temos Terry de um lado e Joey de um outro lado. E nas pontas ficaram as duas meninas que são as filhas de Beverly, Kimberly e Joy. Os rostos das meninas estão apagados porque elas não quiseram se apresentar, elas não quiseram contar essa história. Pelo menos no documentário que eu acompanhei, realmente eu não vi por aí elas citando sobre o que aconteceu futuramente. Só que se a gente vê o rosto do restante aí da galera, Terry é o único que está com a cara fechada. Parece que ele é o único que não gostaria de estar lá. É uma comemoração, é algo importante e ele não está feliz por isso. O tio dele, chamado Bill, disse que Terry não aparentava se interessar por nada. Ele ficava em casa o dia inteiro, ele não estudou, ele não trabalhava e ele era sustentado pelos pais.
E ele tinha mais de 20 anos já, era estranho. Então, em 1995, Joey tinha 26 anos de idade, ele estava fazendo uma ronda porque ele foi chamado em um certo lugar, tipo uma colina, tinha muito barulho. Provavelmente jovens estavam bebendo, fazendo bagunça, e alguém ali que não estava participando, né, provavelmente reclamou, e Joey foi lá acabar com aquela festa. Só que aí ele conheceu uma jovem que ele achou muito bonita e ao invés de, sei lá, de prendê-la, de passar uma multa, de qualquer outra coisa, ele convidou ela para sair. Pois é, aí que entra Amy na nossa história, de 19 anos de idade. Amy Renee nasceu dia 6 de agosto de 1976. Eles saíram, eles começaram a namorar. E nesse dia, gente, assim que Joey voltou para casa, né, depois de ter terminado ali do trabalho, ele disse para a mãe e para uma amiga da família que sempre frequentava ali as casas que ele estava apaixonado, que ele tinha encontrado, ele tinha conhecido a mulher que seria a futura esposa dele. E aí, gente, não é que isso aconteceu mesmo? Os dois começaram a namorar e logo eles se casaram. Eles se casaram em agosto de 1996. Foi uma festa linda, emocionante e lotada, né? Afinal, Joey, além de ser pastor, ele era policial, ele conhecia todo mundo da região, então muita gente foi lá para prestigiar, dar parabéns e bons votos ali para o novo casal. Uma pessoa que não compareceu nesse casamento tinha sido Terry. Terry sofria de ansiedade, ele não gostava de ficar em locais com muitas pessoas, então ele preferiu ficar sozinho em casa. Então, muitas festas têm a presença de toda a família, só que não a presença dele. Porém, isso não impedia com que a mãe dele e o pai fossem, e eles eram os tios preferidos do Joey, então foi bem gostoso. Depois de casados, o jovem casal foi morar ali na terra dos avós, Eugene e Adele. Ou seja, eles estavam morando perto também dos tios preferidos, Beverly e Todd, e também do primo Terry, que morava com eles ainda. Então, ficando mais próximo ainda do Terry, Joey percebeu que Terry não estava legal. E ele também não gostava do jeito que Terry tratava os tios. Ele era mal educado e muitas vezes chegando a ser agressivo, né, verbalmente. Então ele chegou nos tios, falou que Terry não parecia bem, muitas vezes ele parecia um zumbi, não se interessava por nada, e aí convenceu os tios a levarem ele a um médico. E aí ele foi diagnosticado com bipolaridade e ele passou a tomar um medicamento à base de lítio. Gente, ele mudou totalmente. Bill disse que via Terry de longe, não gostava de interagir com o sobrinho porque achava ele imprevisível, sabe, essas oscilações aí de humor. Só que quando ele passou a tomar os medicamentos, ele estabilizou. Em julho de 1997, nascia a filhinha do Joey e da Amy, uma menininha chamada Brooklyn. Ela nasceu em julho de 1997 e ela era a nova queridinha da família. Beverly, que ainda não tinha netos, via ela como se fosse uma netinha também. E como ela era a pessoa que morava bem próximo, né, tipo, ela se aproveitava para cuidar bastante. Então, nas imagens do Dia de Ação de Graças de 1997, Terry está presente, ele pega Brooklyn no colo e tem essa interação, sabe? Ele parece gostar de estar com a menininha. Um ano depois, ele já está então tomando os medicamentos, ele parece realmente um rapaz diferente. Naquele Natal de 1998, ele está forte, musculoso, ele passou a frequentar a academia. E o Bill, o tio dele, sabe que ele está namorando uma certa pessoa, porque de vez em quando, de longe, ele vê o casal caminhando. Só que é a única vez que isso é relatado. Aparentemente o namoro não deu certo, acabou. Terry realmente não tinha uma ocupação, o que ele fazia era vender umas coisas velhas dos pais, umas bugigangas, e o que ele gostava de fazer era caçar. Quando era época de caça ele gostava, fora isso não tinha nada que interessasse a ele.
Então é aí que a gente chega em junho de 1999. Nós temos então Beverly com 56 anos de idade, Todd com 59, o filho Terry, que ainda morava com eles, com 28 anos de idade, temos Joy, de 29 anos de idade, a esposa Amy, de 22, a filhinha do casal Brooke, de 2 anos de idade. E foi em junho de 1999 que as coisas começaram a dar errado. Por vontade própria, Terry parou de tomar os medicamentos e aí ele ficou muito violento dentro de casa, ele tinha explosões. Beverly não gostava de reclamar com ninguém, então as pessoas achavam que estava tudo bem, só que no dia 15 de junho de 1999 foi algo assim fora do comum. Deve ter acontecido algo bem sério mesmo. Beverly foi para casa da Amy, pediu para que Amy levasse ela até a cidade, até o tribunal. Lá ela iria fazer uma petição para o juiz, para que o juiz assinasse um mandado, e através desse mandado eles poderiam forçar a entrada de Terry no hospital, porque não dava para ele ficar fora, estava perigoso. Amy fez isso, eles conseguiram o mandado. E aí quem tem que executar esse mandado são os policiais. Então Joy ficou a cargo, ele e o parceiro dele, de ir buscar Terry. Terry não queria ir, foi difícil, foi complicado, porém conseguiram colocar ele no carro e de lá ele foi levado para o hospital. Alguns dias depois ele saiu. Ele foi libertado dia 23 de junho de 1999. Joy não conseguiu entender se o primo teve alguma melhora. Aparentemente ele só parecia um homem frustrado, porém Joy disse para o supervisor dele que ele fez a lei ser cumprida quando teve que levar ele até o hospital, e se tivesse que fazer isso de novo, ele faria com certeza. Dia 24 de junho de 1999, à noite, Amy vai para casa de uma amiga, que é aquela amiga ali da família que conhece todo mundo. Ela chega na casa dessa amiga e ela disse: olha, eu vim te ver porque eu não vou viver por muito tempo. Provavelmente essa vai ser a última vez que a gente vai se ver. Então eu só quero sentar aqui com você, tomar um café e dizer que eu te amo. Amy não chegou a falar o que a preocupava, só que a amiga percebeu que ela tinha medo de ficar sozinha em casa, provavelmente por causa da proximidade com Terry, e ela dizia se sentir observada. E infelizmente, realmente esse seria o último encontro das amigas. Dia 27 de junho de 1999, Derek, o irmão de Amy, vê uma cena terrível acontecer e ele liga para a polícia. E quando a atendente recebe aquela ligação, eles já acham estranho porque o endereço do ocorrido é o endereço do Joy. E quando os policiais chegam lá, eles encontram o Joy caído no chão. Ele está entre o carro dele, que está com a porta aberta, e a porta da casa dele. Assim que verificaram, ele já estava sem vida. Amy, a esposa, estava dentro da caminhonete dela. Ela também tinha sido alvejada e estava sem vida. Pela posição que ela estava, parecia que ela queria colocar logo a chave ali para fazer o carro funcionar, só que não deu tempo. Um homem se aproximou dos policiais, era um homem chamado Derek, que era o irmão da Amy. Ele disse que viu toda aquela cena acontecer e ele não pôde fazer nada. Ele disse que da casa dos pais, Terry mirou da janela, ele mirou e atirou no Joy. E assim que Joy caiu, ele saiu da casa dele, ele foi caminhando até Amy. Amy estava segurando a filha, ele puxou Brooke dos braços dela e atirou em Amy. E aí ele pegou a menininha e levou para casa dele. Derek disse, ele está na casa dele com Brooke desde o momento que aconteceu a tragédia. Pela informação que saiu no jornal, Brooke estava doentinha. Amy então estava se organizando para levá-la até o hospital quando aconteceram esses tiros. Porém, no documentário diz que eles estavam se preparando para sair para irem para a igreja. E aí eu acredito realmente que seja isso, né? Porque era muita coincidência a Joy estar lá e aparentemente a menininha não estava doente. Bom, então a polícia local pediu ajuda da polícia estadual. Foi um cerco ali de policiais na fazenda, fora da casa do Terry.
Eles não sabiam o que Terry estava fazendo lá dentro. Ele poderia inclusive estar em alguma janela apontando para os policiais, só que ali, alguns minutos depois, Terry abriu a porta de casa, saiu segurando Brooklyn, colocou ela no chão e ele se rendeu. O policial, amigo do Joey, né, pegou a menininha nos braços, ela estava super bem. Eles acharam bem estranho que ele não só levou a menina para casa, ele cuidou dela. Ele deu comida, a menina estava limpa, ela estava bem, ela estava com alguém que ela conhecia, mesmo não sabendo o que tinha acontecido ali. Terry foi preso. Os policiais dentro da casa encontraram atrás da lareira muitas armas e munições. Só que não se tinha notícia dos pais do Terry. Quando ele foi questionado, ele disse que os dois tinham saído para fazer tipo um retiro ecológico. Eles iam ficar um tempo fora. Enquanto ainda estavam dentro de casa, os policiais viram que o telefone começou a tocar. Isso ainda era ali por volta de 11 horas da manhã. E quando a policial atendeu, eram pessoas reclamando que não tinham recebido os jornais. Então, como o casal entregava os jornais, cadê os jornais? Não tinha recebido. Aí sim, ela percebeu que tinha alguma coisa muito estranha. Porque se realmente eles tivessem saído de férias, eles teriam informado a empresa e outras pessoas entregariam os jornais. Só que não. Agora o casal estava desaparecido. Então, levando Terry para o interrogatório, perguntaram para ele e ele disse o que aconteceu. Ele disse que na noite anterior, no dia 26 de junho, por volta de 6 horas da noite, ele pediu para o pai acompanhar ele até o cemitério, dando a desculpa que ele queria visitar o túmulo da avó. E quando chegava ali no cemitério, os dois já estavam a pé, ele com um taco de beisebol bateu no pai. Ele perdeu a vida e ele jogou ali em uma região pantanosa. Ele voltou para casa e deu a mesma desculpinha para a mãe. Só que aí eles pararam ainda no meio da rodovia e ele simplesmente atirou na cabeça da mãe enquanto ela estava no volante. Também tirou ela ali do carro e acabou jogando. Os corpos dos dois foram encontrados rapidamente e deu a entender realmente que foi isso que ele falou. A mãe perdeu a vida por tiros e o pai com golpes contundentes na cabeça. Então ele fez isso com os pais, ele foi para casa, dormiu e de manhã ele estava esperando o primo e a esposa saírem, né, para ele simplesmente mirar e atirar. Ele nunca quis fazer nada contra a Brooklyn e quando fizeram a necropsia dos corpos de todos eles, descobriram que Amy estava grávida. Então, ele não tirou a vida de 4 pessoas, ele tirou a vida de 5 pessoas. Brooklyn, ela vê aquelas cenas da família e ela tem um sentimento tão terrível porque ela perdeu toda aquela família amorosa e ela perdeu um irmãozinho ou uma irmãzinha. Depois que tudo isso aconteceu, ela foi criada pela avó, pela mãe do Joey, né? Ela era tratada como se fosse uma filha. Então, ela teve todo esse amor ainda da parte da família que estava viva. Terry Wedding, ele poderia receber a pena de morte. Só que no dia 27 de fevereiro de 2001, ele resolveu se declarar culpado. Ele nunca disse qual foi o motivo dele ter feito isso. Só que ficava óbvio ali que o motivo seria vingança. Vingança pelas pessoas que estavam envolvidas em levá-lo para o hospital, porque ele largou o tratamento. Então ele não deveria ter feito isso, ele não deveria ter parado de tomar os medicamentos, ele precisava de ajuda. E quando a família internou ele para ajudá-lo, não foi assim que ele enxergou. Ele ficou muito bravo e aí ele fez isso por vingança. Ele foi condenado à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Para Bill, o tio, também foi muito difícil continuar vivendo ali naquele lugar, presenciar tudo aquilo. Terry era um sobrinho que ele não gostava, que dava um incômodo, porém ele nunca imaginou que isso fosse acontecer. Os meninos tiveram a mesma criação, então o que deu errado? Em 2018, Bill foi visitar uma casa de repouso que é destinada para veteranos do exército.
e aí ele se apaixonou por lá, seria o lugar ideal para ele viver, vendeu as terras dele e aí ele se mudou definitivamente para essa casa de repouso. Hoje ele tem 76 anos de idade e ele, junto com a Brooklyn e com a vizinha amiga, foram as pessoas que contaram essa história. Eugene, o patriarca ali de toda essa família, faleceu aos 81 anos de idade. Adele faleceu aos 87 em 2007. Infelizmente, Jean, que era mãe de Joey, que cuidou de Brooklyn, ela viveu apenas até os 64 anos de idade. Então é isso aí, gente. Esse é o caso de hoje. É um caso que deixa a gente assim, sem entender. Para esses casos, sim, tem solução, que é o diagnóstico, que é o que aconteceu e também que são os tratamentos. Só que, infelizmente, quando a pessoa para de tomar os medicamentos, ele deixa de ser seguro para ele e deixa de ser seguro para as outras pessoas. Então é isso, gente. A gente se vê no próximo caso. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. E me segue também lá no Instagram, se você tem Instagram, @ThaisRory, e também no @Sexta Estranha, tá bom? Beijinhos pra vocês, gente, e até o próximo vídeo.